Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert. Eu vou agora fazer a gravação para vocês da correção da nossa prova do segundo período de 2021, sexto período de 2020 e 2021, porque a gente está num ano fusionado, né? 2 anos em um e um ano em dois. Então aqui eu vou responder esse formulário como se eu fosse um aluno. Eu vou aqui colocar o meu e-mail, já está aqui arquivado, né, na memória, armazenado. E lá embaixo ele vai pedir para colocar o meu nome, deixa eu ver, porque veio para cá para baixo, não sei se pareceu assim para vocês. E aí eu preciso tirar 10 ao final da avaliação, né, ao final do envio das respostas, que se eu tirar 10, né, com certeza o gabarito está correto. Então vocês prestem atenção para verificarem, né, onde foi que vocês erraram, caso não tenham tirado uma nota aí tão boa. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ler para vocês aqui esse texto, é uma prova do Enem, eu coloquei uma prova aí do ensino médio para vocês, mas é uma prova antiga, né? E eu até pensei em anular essa questão, porque eu achei o nível dela um pouquinho alto, mas eu creio que eu tenha colocado na prova mais 6 questões. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei 6 questões justamente para colocar essa prova com um nível um pouquinho mais alto, até para incentivar vocês, né, forçar um pouco mais o conhecimento. É uma questão sobre conjunções que a gente estudou e é uma questão antiga também, né, de 2004. Mas ainda assim é uma questão de ensino médio, vocês estão ainda no 8º ano, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido acertar. Ele fala assim, ó: no trecho Montes Claros cresceu tanto que já tem 5 favelas. A palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência, aqui no caso ele quer para a gente marcar qual é a conjunção consecutiva, né? Lembre das conjunções consecutivas que expressam consequência, né? Tal que, tamanho que, tanto que. Geralmente vem essas expressões, né? Vem o tal, tamanho, tão que vão se associarem a uma ideia, a uma relação de consequência entre as orações. Ele quer para nós marcarmos aqui a alternativa dos versos abaixo, que vão apresentar esse mesmo tipo de relação. Os versos aqui são de um poeta modernista chamado Carlos Drummond de Andrade. E aqui eu tenho: meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Aqui eu não tenho uma relação de consequência, né? Aqui eu tenho, ele faz um questionamento, e aqui eu tenho se, e vocês sabem que o se expressa uma condição, então não pode ser essa letra aqui. Então essa primeira já está fora, né? Deixa eu só aqui fazer isso que fica melhor de eu riscar. Essa aqui já está fora, não pode ser essa letra A. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. O i, ele é aditivo, né? Expressa a soma. Aqui eu quero um que expresse consequência. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Aqui eu tenho uma relação de adição, e aqui eu tenho uma relação de teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão. Aqui eu tenho uma comparação, né? Mais do que, menos do que, também não essa assertiva aqui. A ausência é um estar em mim e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações. Aqui está o nosso gabarito, vejam aqui, ó. Tão que. A ausência é um estar em mim e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços. Qual é a consequência disso? De ele sentir essa ausência, né? De ele sentir a ausência. Ele diz que a ausência é um estar nele. Aqui é uma linguagem meio
figurada, né? Porque aqui é poesia, né? Então os poetas geralmente eles não escrevem tanto de acordo assim com a realidade, mas ainda assim não deixa de ter uma relação de consequência aqui nesses versos, né? Então o fato de a ausência estar contida nele, ele assentir desse jeito que ele assente, faz com que ele sorria e dance, né, e invente exclamações alegres. Então esse aqui é o nosso gabarito. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Aqui eu não tenho uma relação de consequência, né? Aqui ele está explicando, né? Aqui ele está dizendo, né? Justificando onde é que esses poemas escritos estão. Não há uma relação aqui entre as orações, né? Então a letra D aí é o nosso gabarito dessa questão do Enem. Ok, vamos avançando. Então no caso aqui, ó, aliás, eu vou marcar, né, gente? Deixa eu só marcar aqui, porque aí no final, né, eu tenho que tirar 10 para o gabarito estar correto. Nas frases, o caso mais emblemático talvez seja: ele é provavelmente a pessoa que mais salvou vidas. As palavras destacadas são advérbios de que? Talvez expressa o que, gente? Dúvida, né? Assim também como o provavelmente. Aqui não é intensidade é muito, demais. Certeza é sim, né? Com certeza, certamente. E o tempo é quando, até. Se bem que até é a preposição que expressa tempo, né? Mas quando, desde que, assim que, são todas expressões, são locuções conjuntivas que vão expressar tempo. O nosso gabarito aqui vai ser a letra B nessa questão. Uma questão da PUC, uma questão de vestibular também, mas tem a ver com o que nós estudamos. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. A partícula como expressa o quê? Uma comparação, uma causa, uma explicação, uma conclusão, uma proporção. Observem nesse período aqui que ele faz uma comparação, né? Ele diz que se ouvia bocejos, amplos bocejos eram ouvidos, fortes. Ele faz a comparação desses bocejos como marulhar, como o zunido, a zoada de ondas. Então aqui eu tenho comparação. Letra A. E vocês sabem que o como pode ser comparativo, ele pode ser causal, ele pode ser conformativo, né? Comparativo, nesse caso aqui ele vai fazer uma comparação, ele vai pegar uma característica e fazer comparação entre dois elementos com essa característica. O como causal pode ser trocado por porquê, tipo assim, como estava doente, vírgula, não fui à escola. Eu posso trocar porque estava doente, não fui à escola. E o como conformativo, eu posso dizer, posso trocar por conforme, né? Como sugerido, todos ficaram em casa. Um exemplo, conforme sugerido. Então, como pode ter 3 acepções. Então, aqui eu vou marcar comparação. Vamos para a próxima questão. Tem um texto. 2 de janeiro, segunda-feira, 21 horas. Por motivos óbvios, não escrevi ontem. Certo, não são tão óbvios assim. Mas a verdade é que ninguém, em sã consciência, escreve no primeiro dia do ano, ainda mais quando o Réveillon foi desastroso como o meu. Não gosto nem de lembrar, mas vamos lá. Foi no sítio da família da Bia. Até aí tudo bem, poderia ter sido divertido, principalmente porque a Bia tem uns primos lindos, lindos mesmo. E se eu passei horas me arrumando e tentando domar meu cabelo, foi por eles. Bem, primeira decepção da noite, eles não foram. Claro, deviam ter algo mais interessante para fazer do que conhecer a encalhada aqui. Hoje faz exatamente 2 semanas que não fico com ninguém. Talvez dê para perceber só de olhar, sei lá. Mas tudo bem, a festa teve outros atrativos. A piscina, por exemplo, combinei com a Bia que à meia-noite nós pularíamos e o que acontece? 15 para meia-noite, mãe liga para lá, pedindo aos pais da Bia que me vigiassem para eu não pular na piscina.
É incrível, faz 2 semanas que eu já sarei da garganta inflamada e minha mãe ainda se lembra. Não estou falando com ela até agora. Espero que o resto do ano seja melhor do que o primeiro dia. E provavelmente a gente está diante de um confessionário, né, de uma confissão de um adolescente. Não vamos atentar a essas questões de interpretação e compreensão textual, porque não é isso que a questão quer. Mas esse fragmento aqui foi tirado do livro O Diário de Débora, da Liliane Prata. Nessa questão ele quer para a gente fazer a relação da primeira coluna com a segunda, de acordo com a relação semântica que existe entre as orações, e que os advérbios criam, na verdade, né, essa relação semântica. Vamos lá então, começar. Ontem. Eu nem vou voltar no texto porque aqui é uma questão gramatical, não tem como, embora a gente, às vezes, né, um advérbio pode mudar o valor semântico, o valor de sentido de acordo com o contexto que ele está inserido. Mas, pelo que eu li aqui, todas as palavras destacadas têm exato valor gramatical, literal, né, que lhes confere, né? Então, vamos lá aqui. Ontem é tempo, ontem, hoje, amanhã, mais é intensidade, aqui, lugar, 5, talvez dúvida e não negação. Então a gente tem que achar a sequência 2, 4, 5, 3, 1, é a letra A, tá bem aqui no comecinho. Então vamos avançando. Eu coloquei uma outra questão do Enem um pouquinho mais antiga, mas que também dá para vocês responderem porque é de acordo com o que nós estudamos. É de coesão, né? Mas tem a ver com a questão do advérbio, da conjunção adverbial. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Essa poesia do Drummond também. E ele diz o seguinte: neste poema, o poeta realizou uma oposição de estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de quê? De oposição, de comparação, de conclusão ou de alternância. E aí? Vamos analisar aqui, né? O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então, qual é a relação aqui que a reiteração dessas expressões, né? Qual é a relação, né? A pergunta é que a reiteração dessas expressões cria nessas frases, né? Ele pergunta: essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de... Vocês podem observar aqui no primeiro momento que a gente não consegue observar a conjunção, né? A gente até observa que seria aqui o i, na verdade, né? Ó, o i. Aqui eu tenho aqui ele fala bem aqui, né? A reiteração, ó, a reiteração de determinadas construções e expressões como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Só que eu disse para vocês que o i, ele é aditivo, só que aqui eu tenho um exemplo de uma conjunção que não vai ter esse valor aditivo pelo contexto do texto, da poesia. Aqui o i não tem valor de adição. O i aqui tem valor conclusivo. Ó, o mundo é grande, por isso cabe nesta janela sobre o mar. Por isso, então, deste modo, assim, portanto, o mar é grande e por isso cabe na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e por isso cabe no breve espaço de beijar. Então vocês observam aqui que o I não tem valor de soma, ele tem valor conclusivo. Essa é uma questão um pouquinho até mais difícil do que aquela lá de cima, mas eu espero que vocês tenham conseguido. Eu vou colocar aqui como gabarito a letra C. E agora vamos para a última questão, com a questão da PUC, né, Pontifícia Universidade Católica, lá de São Paulo, diz o seguinte: da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou. Embora com menos entusiasmo, a palavra destacada expressa uma ideia de quê? De explicação, de concessão, de comparação, de modo ou de consequência. Aqui eu tenho uma ideia de concessão. Ele diz: da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo, né? Aqui a ideia de concessão é porque ele deveria estar um pouco mais entusiasmado, um pouco mais disposto, né, nesse sentido, só que ele estava mais cabisbaixo. Então aqui o nosso gabarito correto é a letra B, concessão. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa correção. Agora eu vou fazer o envio. Bem, pessoal, antes de fazer o envio, tem que fazer aqui uma correção com vocês. É com relação a esse gabarito dessa questão bem aqui da poesia do Drummond. O gabarito que eu acabei constatando aqui, na verdade, não é conclusão, é oposição. Mas eu tinha visto um outro gabarito dessa mesma prova que seria conclusão, e eu também concordo com esse segundo gabarito, que, como eu falei aqui para vocês, ele diz assim: o mundo é grande e cabe. O mundo cabe nesta janela sobre o mar. Porque o mundo é grande, ele cabe. Por isso, né, para a gente concluir aqui no caso. Aí ele vai falando das outras coisas, né, de serem grandes e caberem em tais situações. Então eu vou fazer o seguinte: essa questão aqui vai estar nula e todo mundo vai ganhar os 2 pontos, porque se eu colocar o gabarito certo como a letra A, as pessoas que marcaram a letra C vão ser prejudicadas, e se eu colocar o C como correto, as pessoas que marcaram o A serão prejudicadas. Então esse gabarito aqui, ele vai ser, no caso, anulado. Tudo bem? Então, com isso, provavelmente, se eu clicasse aqui em enviar, vocês iriam ver a nota 8. Mas como eu vou excluir essa questão aqui, essa questão vai ser nula, né? E vão ficar só 5 questões. Então, como eu excluí aquela questão, agora o formulário ficou só com 5 questões e todo mundo vai ganhar 2 pontos extras, devido à incongruência daquele gabarito daquela questão do Enem. Eu vou colocar aqui novamente o meu nome e só vou marcar as respostas. Então aqui a gente marcou que é concessivo, letra B. Aqui nós marcamos 2, 4, 5, 3, 1. Nessa aqui a gente marcou a letra D, né, que é da ausência, então pegada, que ele ri. Aqui a gente marcou como comparativo. E aqui a gente marcou dúvida. Tem que ser 10 para dar o gabarito correto. Vamos ver a pontuação. Ok, então deu certinho agora, né? Como eu tinha colocado naquela outra questão, conclusão, provavelmente eu teria tirado 8, né? Porque eu tinha marcado o gabarito como oposição. Só que eu pesquisei novamente por aqui e eu vi que estava tendo divergência, né? Por isso que eu fiz a anulação. Então, essa foi a nossa correção. Agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.